Bom, gente, estamos aqui hoje em mais um episódio do Podequestre e hoje com uma presença muito especial, uma Viviana. Ela é instrutora, fei coach e formada em Educação Física pela Unifesp. Então o papo hoje vai ser muito top, então estou muito animada. Então, bem-vinda, Bia. Obrigada, Nicole. Oi, pessoal. Agradecer primeiro o convite. É um prazer estar aqui conversar um pouquinho, compartilhar a experiência. Além de tudo, em primeiro lugar, eu sou amazona também, porque nada do meu caminho teria sido escolhido se não fosse a experiência com os cavalos. Né? Então, sempre me apresento assim: em primeiro lugar, eu sou amazona. Então, acho que primeiro eu queria agradecer, lógico, a sua presença e depois eu queria já começar com a pergunta em questão, se você acha que hipismo é esporte? Não é só porque a gente pratica, mas sua opinião profissional sem ser de Amazônia. Com certeza. Assim, nós como praticantes, a gente sempre fica um pouco desconfortável quando a gente é colocado num lugar como se a gente não praticasse um esporte, né? Mas falando um pouco da visão da educação física, hipismo é um esporte, sim, e faz muito tempo, na verdade, que o hipismo é um esporte. E se é que ele não desencadeou ideias para outros esportes, né? O hipismo, montar cavalo, é muito mais antigo do que as pessoas imaginam. Então, o Kaysé já contou um pouco a história, né? Se você não tiver escutado, convido aí para escutar o primeiro episódio. Com certeza foi muito legal. Incrível, né? O Kaysé é sempre muito bom no que ele fala. Mas a gente tem relatos de que desde a época da Grécia Antiga, né, o hipismo já era praticado, talvez não com esse nome, mas essa era uma das grandes habilidades que os homens, né, na época só os homens podiam praticar esportes, mas uma das grandes qualidades que um homem forte, guerreiro, precisava ter para ser considerado um grande homem. Né? Então, correr, saltar, atirar arqueria montada e nadar bem e montar cavalo, né? Ou seja, a gente tinha outra definição de homão naquela época. Com certeza, né? Mudamos bastante desde Com então. certeza. Em partes que bom, outras partes também acho que falta um pouco da gente ter essa noção histórica, né? De civilização, de ser humano, enquanto sociedade também. De onde veio todas essas características, né, que definem uma pessoa, um homem forte ou uma pessoa que é fisicamente ativa, né? Então, antigamente, em vez de você ir na academia e ter que fazer musculação, ter certos músculos definidos, você tinha que ser capaz de montar um cavalo, né? Começava por aí. E acho que as pessoas também eram muito mais fisicamente ativas do que elas são hoje, né? Porque não tinha carro, não tinha televisão. Então o sedentarismo devia ser muito menor do que é hoje. Exatamente. Então todo mundo precisava ser mais atlético um pouco, né? E o cavalo era muito mais presente também, né? Então era uma habilidade requisitada, realmente. E aí, desde 1900, na Olimpíada de Atenas, né, a gente teve o hipismo como esporte. Então, ele é realmente, historicamente, muito presente. Né? Isso não temos dúvidas. Agora, de uma visão da educação física, esporte é toda atividade praticada pelo corpo, né, que tem um objetivo e uma metodologia para ser feita. Com certeza a gente tem muitas metodologias. Exatamente. O hipismo é um esporte cheio de regulamentos, regras. As regras também é um dos quesitos importantes em uma modalidade esportiva. E assim, existem federações, confederações, não tenho o que dizer sobre isso. Então vamos lá, a gente já entendeu que hipismo é um esporte, porque ele tem regras bem estabelecidas, tem um objetivo e tem competição, né? E aí isso é uma questão importante também. Para ser esporte precisa ter competição? Não. Então, necessariamente, quando uma pessoa pratica um esporte, ela precisa ser competidora? Não. O esporte é uma modalidade, né? Uma prática.
Então, ele pode ser usado de acordo com o que a pessoa tem de objetivo pessoal, né? Então, na educação física, a gente estuda o esporte como uma ferramenta, né, da nossa profissão. Então, por exemplo, esporte social. Você usa o esporte como meio para que a pessoa se desenvolva, né, e venha talvez de uma vulnerabilidade social, e a partir do esporte tenha oportunidades diferentes, né? Então, na verdade, o fim não é o esporte em si, é que a pessoa tenha outras oportunidades de vida, né? Esporte competitivo, alto rendimento. Ele é o fim, então o treinamento é o meio, e aí o fim é a competição, é o rendimento, né? Que aquele treinamento gere uma competitividade e que aquele atleta, aquela pessoa seja o melhor, né? E aí tem diversos desdobramentos. Hoje em dia o esporte é assimilado com qualidade de vida, né? E aí também é muito controverso. Gente, esporte não é sinônimo de qualidade de vida, tá? Alto rendimento é qualidade de vida? Não. Qualquer esporte, qualquer atleta que você vê de alto rendimento, a gente tá no limite. Se leva ao limite. Exatamente, o alto rendimento é isso. Se levar ao limite, ultrapassar os limites. Mas práticas corporais, movimentar o corpo, movimento é saúde, né? Isso que é importante. E aí, com o que a pessoa vai se movimentar? Hoje em dia, a gente não é, como você disse, a gente não é mais tão ativo quanto lá na época da Grécia, que você precisava montar o cavalo para se locomover, precisava correr, nadar. É diferente. Então, a pessoa destina um tempo para se movimentar. O que ela escolhe? Academia? É correr na beira da praia? Andar de bicicleta? É o beach tênis? Algumas pessoas é o hipismo. É o momento que ela tem para se movimentar. E aí é que tá. É uma prática corporal. Com base em uma atividade física, em um esporte, né? Atividade física é toda a prática que movimenta o seu corpo. Exercício físico é a prática sistemática. Tá? Essa é a diferença. Agora eu tô dando uma visão da educação física, né? Exercício físico. Você vai lá, vai fazer tantas séries de cada movimento. Tantas repetições. Isso é um exercício físico. Atividade física. Eu vou pegar uma bola, vou jogar bola. Fiquei ali 40 minutos brincando de jogar bola. É um exercício. A mesma qualidade. Se te fez bem, se você praticou, se movimentou, o seu corpo gerou endorfina, bem-estar, descarregou, já é uma atividade física, entendeu? Não é sistemático, então não é um exercício, tá? Mas, às vezes, em vez de ser uma atividade só recreativa também, a pessoa pode praticar um esporte. Eu vou lá fazer uma aula de 1 hora de hipismo. E pra quem acha que é só sentar em cima do cavalo, que o cavalo faz tudo, o que você tem pra falar pra essas pessoas? Aí que você está enganado. Então, o hipismo eu até vim refletindo no carro sobre isso, né? A gente tem uma realidade, pra quem não pratica, muito difícil, porque é uma coisa muito intangível. Eu acho que também as pessoas têm essa impressão de que é só sentar que o cavalo vai fazer tudo, porque eu acho que as pessoas que elas vêm montando fazem isso tão bem que é imperceptível. É uma conexão, isso que eu ia falar. É uma conexão, tipo, real. Você pensou, o cavalo fez. Mas não é porque o cavalo sabe o que você quer. É porque você construiu ali uma conexão com o cavalo, né? E tirando o objetivo competitivo, no fim, esse é o nosso objetivo. No esporte, quando a gente fala assim, tal cavaleiro é muito bom, é diferenciado, porque você não percebe o que ele faz. Então, por exemplo, diferente de muitos esportes em que você tem que mostrar a força que você tem, a velocidade que você alcança, o movimento perfeito, no hipismo você tem que não mostrar o que você está fazendo. Então, como você espera que uma pessoa que nunca subiu num cavalo vai entender o que está acontecendo? E, na verdade, tudo que a gente quer, a pessoa olha e acha fácil. A gente sabe que tem alguma coisa errada quando você vê uma pessoa em cima de um cavalo e o movimento é muito brusco, desequilibra, e o cavalo reclama. Então, essa pessoa ainda está se desenvolvendo. Claro,
faz parte do processo. Ninguém monta no cavalo e sai galopando, saltando como se nada tivesse acontecendo. Isso faz parte, né? A gente fala, você encontra o equilíbrio através do desequilíbrio. Então, até você ser uma pessoa muito equilibrada em cima do cavalo, você vai desequilibrar muito. Não, eu acho que também é um eterno aprendizado, né? Até Sim. pra quem tá no altíssimo nível, porque você conserta uma coisa que tava ruim, aí essa coisa fica boa, aí outra coisa fica ruim. Com certeza. O mais difícil do esporte, de qualquer esporte, é você se manter no alto nível. Às vezes é mais fácil, isso é comprovado cientificamente, tem artigos sobre isso. É mais fácil você manter uma progressão do que você se manter no ápice, né? Porque ali você está realmente num momento que muitas coisas fizeram gerar aquela experiência, aquela vivência, né? Então, você manter isso tem muitos fatores. E o mais importante de ressaltar é a gente lida com outro ser vivo. O hipismo é o único esporte que a gente lida com outro ser vivo. Isso é o mais difícil. Eu, como profissional de educação física e Amazona também, tive uma dificuldade muito grande de explicar, enquanto eu estava estudando, o que a gente sente. O meu TCC, muito mais do que medir, eu descrevi. Porque eu acho que nós, praticantes também, profissionais do esporte, precisamos compartilhar mais isso. Porque na minha faculdade, dificilmente eu encontrava... Na verdade, não sei se eu encontrei alguém que entendia o que eu vivia em cima do cavalo. Então, a minha pesquisa foi muito sobre descrever o que acontecia, registrar cientificamente, porque eu tinha o olhar de quem estava estudando, e aí comparar com a literatura, né? E uma experiência empírica, assim, né? Tipo, eu vivi, eu sei. Eu imagino que deve até ter sido difícil, porque eu não conheço muitos profissionais de educação física que têm alguma relação com o hipismo. Inclusive, pelo contrário, conheço pessoas que são um pouco preconceituosas e não consideram como um esporte ou como uma coisa que, eu vou na academia, preciso fazer musculação. Será que essa pessoa ela vai saber instruir o que eu preciso? Porque tem, né, todo um set de exercícios específicos para ajudar a gente a montar. Lógico, a gente pode fazer agachamentos, pode fazer, enfim, remada, pode fazer as coisas, mas tem músculos que... Tem a especificidade, a gente chama de especificidade do esporte, né, no hipismo. Existe uma coisa que se estudava no módulo, né, uma matéria na faculdade que chama treinamento, que fala exatamente do treinamento, das coisas específicas de quando você está treinando uma pessoa ou um grupo de pessoas. Transferência positiva ou negativa. Você tem que entender as capacidades envolvidas no esporte. Se é uma capacidade de força, de potência, capacidade aeróbia, flexibilidade, coordenação, consciência corporal. Existem muitas e não necessariamente todas são positivas ou todas são negativas quando você fala de um esporte. E sim, é necessário que a pessoa entenda minimamente do esporte. Quer dizer que eu não posso praticar uma outra atividade que vai me atrapalhar quando eu estou montando? Não é isso que eu estou dizendo. Todo movimento bem elaborado, né, bem acompanhado, ele é positivo para você. Agora, se você é um praticante de hipismo e você tem alguma questão, é importante procurar um profissional, um bom profissional, claro, e assim, um profissional que entenda ou se coloque na posição de entender minimamente. E eu acho que também esse negócio que você falou, de ter gente que treina força, flexibilidade, enfim, né, são diversas modalidades de atividade física. Você não necessariamente precisa ser, tipo, muito forte pra montar um cavalo. Na verdade, você não pode ser muito forte. Essa é a questão. Então, bodybuilders, fiquem longe do hipismo. Do cavalo. Vocês vão ter muita dificuldade. Sério? Não tô dizendo que um bodybuilder não pode ser bom de montar cavalo, gente. Não é isso. Ele pode, mas essa capacidade biomecânica dele de ter um músculo muito hipertrofiado atrapalha ele nos movimentos finos do cavalo, por exemplo.
O que eu consegui constatar na minha pesquisa? Que os cavaleiros de Amazonas precisam de uma consciência corporal muito bem desenvolvida. Consciência corporal é o estado de consciência do movimento, né? Então, por exemplo, você está o máximo de consciente do quanto aquele movimento influencia no cavalo, né? Isso é uma habilidade motora fina, diferente de força, que é uma habilidade motora grossa, né? Você tem que exatamente, fica tudo muito longe do que a gente falou no começo da conversa, quando a gente disse que o nosso objetivo é que as pessoas não percebam o que a gente está fazendo. Sim. Quer dizer que uma pessoa muito forte, muito troncuda não possa montar um cavalo? Não, ela pode. Mas em relação a se é mais fácil ou mais difícil, é mais difícil. Mas pode ser que mesmo com musculatura volumosa, ele consiga desenvolver habilidades motoras finas, né? Só que vai ser um desenvolvimento um pouco mais difícil, porque a massa dele é muito grande em cima do cavalo. E outra coisa, que eu também constatei na pesquisa, o equilíbrio é uma das questões que mais se fala, porque o cavalo, quando você se equilibra ou se desequilibra, você influencia o equilíbrio dele também, certo? E se você tem mais peso te equilibrando ou desequilibrando, isso, né, aumenta. Então, a gente está falando aqui de influências, né? Não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra. Igual o pessoal fala, precisa ser magro, ou pode ser gordo para montar um cavalo. É relativo, né? Às vezes uma pessoa acima do peso pode ter uma coordenação motora, uma consciência corporal muito maior que uma pessoa que é magrinha e sedentária e desequilibrada e sem consciência corporal nenhuma, que sobe no cavalo, não sabe, não entende onde a sua perna está, onde o movimento do tronco está. Isso é relativo, né? Então eu sempre falo de consciência corporal, equilíbrio e coordenação motora, né? E aí, fazendo também a ligação com o que o Karzai falou, da neurofisiologia do cavalo, quando ele disse da medula que é expandida do cavalo na região do dorso e da cernelha, né? Então, só para vocês entenderem, o que isso quer dizer? Que quando ele tem um estímulo que vem dessa região, o estímulo não precisa ir para o cérebro do cavalo para ele reagir, entendeu? O estímulo vai até lá e volta. Então, quando você está em cima do cavalo e você tem um movimento fino, bem delicado, preciso no cavalo, que você aciona, você passa movimentos que podem ser assim, milimétricos. E o cavalo acha que é ele que tá fazendo aquilo. Foi Por exatamente o que ele falou. Foi o que ele falou. Por isso que é quase imperceptível que a pessoa faça. Às vezes você dá uma pequena apertada de panturrilha no cavalo e ele já cede pro outro lado. Para quem não é do hipismo, né? Você, por exemplo, entra com a perna de dentro, que a gente fala. Então você contrai um pouco o músculo da panturrilha, né? Perto de onde fica a barrigueira, né? E ele se movimenta pro lado contrário, né? Então você imagina um animal de meia tonelada, você dá uma contraída no músculo suave e ele se movimenta pro outro lado. Você acha que de fora você consegue ver a pessoa contraindo levemente a panturrilha? Ou colocando um pouquinho mais o peso para o outro lado e o cavalo se movimenta para um lado, para o outro. Por quê? Porque é tão fino que essa capacidade que o cavalo tem, né? Essa característica, na verdade, de ter essa medula expandida na região do dorso e da cernelha que o Karzai falou, faz com que fique natural. Porque imagina, se tivesse que ir até o cérebro do cavalo e pensar muito mais a resposta e voltar, ia ser mais devagar, né? A gente não teria, talvez, essa potência de fazer tantas coisas em um período de tempo tão pequeno com o cavalo, né? E aí, por ser uma condução, eu também ia falar isso no começo, voltando, o hipismo se caracteriza como esporte de condução, tá? E por quê? Esporte de condução, automobilismo,
todos os esportes com bicicleta, motocross, esporte de condução. Você conduz algo que não faz parte do seu corpo com o seu corpo. Sim, e acho que assim, tem duas coisas que eu queria falar, voltando um pouco no que você falou da pessoa ser magra, ser gorda, enfim, independente, né? Eu acho que pro profissional isso ainda é um pouco mais fácil, porque o profissional tem a consciência corporal de estar com o corpo inteiro no lugar certo, em cada momento do cavalo. Então, independente do peso, da massa corporal dele, ele não vai atrapalhar o cavalo no que ele tá fazendo. Acho que pro iniciante isso pode ser um pouco mais difícil, né? E a segunda coisa é que tem ainda tem uma discussão, né, do adestramento. Eu não sei quanto você acompanha isso, imagino que você acompanha bastante, da evolução do adestramento através dos anos, né? Porque mudou muito dos anos 60, 70, 80 pra cá. Porque antes era tipo, uma coisa um pouco mais natural pro cavalo e agora começa a ficar mais uma coisa mecânica, como falou o Carzé. Não tô falando que é bonito ou que é feio, mas que hoje, talvez o ajuste fino seja, assim, mais fino ainda do que... Sim. O nosso esporte ele caminha para isso, para que cada vez mais o detalhe, o micro detalhe, é onde diferencia tudo, né? Porque o grosso a gente já explorou muito, então hoje cada vez mais as coisas vão para os movimentos finos, que são os mais difíceis, porque você está falando de movimento fino de um animal gigantesco, né? E isso requer um desenvolvimento muito grande para você. Para você ter uma noção, quando você desenvolve um movimento que requer muita coordenação, né, dos movimentos finos, é muito mais difícil. É muito mais difícil você desenvolver tantas terminações nervosas naquele músculo para fazer aquele movimento do que fortalecer, entendeu? É muito mais devagar fisiologicamente, entendeu? E por isso que o desenvolvimento é tão a longo prazo, né? Eu tive muito mais resultado na academia para criar músculo, para perder gordura, né? Para ter o meu corpo como eu gostaria, não estou dizendo que é errado, estou só comparando, do que aquele movimento que eu quero tanto fazer em cima do cavalo, eu tenho que treinar tantas vezes. E é um cansaço mental, e eu transpiro pra fazer uma coisa que, meu Deus, eu não consigo nem ver no espelho. Mas não é no espelho. E eu acho que também, acho que as pessoas também não sabem, não todo mundo, né? Porque acho que todo mundo que tá ouvindo aqui é praticante do hipismo, mas quem não é, não tem a consciência, por exemplo, de que a gente precisa tentar ser igual dos dois lados. Tanto a gente como pessoa, quanto os cavalos, né? E se a gente treina mais um lado que o outro... Não é que a nossa postura vai ficando torta, vai ficando difícil para fazer as coisas pro outro lado e assim por diante. E acho que também uma coisa que eu falei para alguém outro dia, que não era do hipismo, logicamente, era que quando a gente tá fazendo um percurso, tem um número de galopes que a gente precisa colocar entre os obstáculos, né? E eu acho que isso cai muito no ajuste fino. De quanto mais alto o obstáculo, menos você pode errar. Porque você vai fazer uma prova de 60, você pode sair do meio da rua, você pode sair pertinho, você pode sair onde for. A margem de erro diminui, né? Aí você vai fazer uma prova de 1,30m, você tem o quê? 20, 30 centímetros pra errar a sua distância? Então é muito mais complicado. E mais do que isso, né? O que influencia esses 10, 20 centímetros é um movimento muito pequeno, né? Então, às vezes, é um ajuste de ombro, um pouco da perna que você tira, né? Não é que você tira o contato completamente, mas se você tira a pressão, ou se você coloca mais pressão, né? O seu assento, se você tá um pouquinho mais pesado, você vai voltar o ombro e você empurra o assento. Quer dizer, a consciência corporal, você imagina, em 2 galopes, você tem que pensar em conseguir voltar o corpo, o tronco, o ombro, né? Continuar olhando pra frente, sem empurrar o assento pra frente, né? E trazer o equilíbrio do cavalo com isso mais pra trás, né? Mais pra cima. Equilibrar o cavalo, que a gente fala. Então, quer dizer, são segundos que você tem, às vezes nem isso, pra pensar isso tudo e ainda não deixar passar, né? Porque não é simplesmente, volta o corpo lá atrás, senta na sela
Não. Então, cada vez mais. É uma coordenação de muitos aspectos ao mesmo tempo. E por isso que é uma coordenação tão específica, né? E aí, eu falo mais ainda. Eu tava falando dos esportes de condução, né? Por que é tão diferente dos outros? A gente tá mexendo com outro ser vivo. Então, além de tudo, não são botões. Aquele ser vivo também tem o dia dele, né? Tem cansaço, tem estresse, tem se ele tá num dia bom, se ele comeu, se ele não comeu, se tá de dia, se não tá, se tá no cio, se for uma égua, se tem muitos cavalos. Então, além de tudo, você tem que saber se alterar para aquele animal, que é outro ser vivo que também, todos esses aspectos que a gente tá falando, ele também tem os dele, né? E, na verdade, a gente tem que se preparar para conduzir o melhor possível esse outro ser vivo. E aí, é onde eu me peguei no meu tempo de apenas aluna, né? Faz tempo, hein? Nem faz, o tempo passa. Eu tinha muitas dificuldades, como você falou, você pegou num ponto importante. Eu cheguei numa fase que eu tinha um lado muito mais forte, muito mais envolvido que o outro, como todos nós temos, sempre vamos ter. O importante é ter a consciência de que você tem que desenvolver o outro também. E aí, consequentemente, meu cavalo começou a ficar torto. Por quê? Eu não tinha consciência corporal disso. Eu não tinha um preparo de outra pessoa olhando pra isso. Eu só ouvia as pessoas falando: ah, o seu cavalo tá torto porque você tá torta. Poxa, legal, e como que eu faço pra desenvolver isso, né? Como que eu posso pensar além do treinamento ali do cavalo, no momento que eu tô saltando ele e eu quero fazer uma curva? Não é simplesmente você virar e falar: põe o seu ombro esquerdo, no meu caso era o ombro esquerdo, põe o ombro esquerdo mais pra trás. Será que eu tenho consciência do porquê que isso aconteceu? Os seus relaxamentos, o seu cansaço, se você tá eufórico, se você tá ansioso, o seu corpo diz, né? E por isso que eu falo, eu sou de uma linha da educação física que vai além do movimento sistemático. Eu, na verdade, sou um pouco oposta, não vou falar contra, sou oposta a isso. Por quê? Não tem como você fazer um movimento sistemático em cima de um cavalo. Tem, dentro de um limite. Como que você vai repetir uma curva exatamente igual a que você acabou de fazer? Não vai. E eu acho que é uma... Bia, eu não tenho aula com você hoje, eu posso falar, né, algumas coisas sobre isso de consciência corporal. Pega lá atrás, quando a gente começou a ter aula, tanto a posição do meu corpo, como enfim, e como, tipo, com a instrução certa, isso pode mudar mais rápido ou mais devagar. Mas é sempre a consciência de, ok, acho que o primeiro passo para você que tá fazendo hipismo e que você quer melhorar em qualquer coisa que seja, é você ter a consciência de, ok, isso tá ruim, o que eu posso fazer pra melhorar? Sim. Não é porque seu cavalo tá fulando madeira, sobrando, que você vai continuar desse jeito. E assim, é o estímulo do movimento, que eu digo, assim, por exemplo, você tá ali simplesmente fazendo um movimento com a mão, ou você tá prestando atenção na sua mão? Ou você tá entendendo como a sua mão passa antes pelo seu braço e chega na boca do cavalo, que interfere no corpo do cavalo e volta para você. Aí interfere o galope e o galope interfere no seu assento. Quer dizer, o aluno ele tem que ter essa noção do movimento, porque senão a pessoa vai estar simplesmente ali no galope, em cima e alterando. Ah, volta a mão pra frente, mão pra trás, mão pra frente, assento mais pra frente, assento mais pra trás. Fica muito mecânico, você concorda? E pensando também na questão da biomecânica, eu acho que a gente chegou no ponto, acho que na hora certa pra poder falar. A posição do corpo influencia muito na performance do cavalo, ou, enfim, no que você quer. Não tô falando de ajudas erradas, eu acho que isso é um outro ponto à parte, mas eu acho que a pessoa ter ali a consciência do que ela tá fazendo, como que ela tá montando, faz total diferença no que o cavalo vai fazer, no que o cavalo tá pensando, porque se você tá bobeando ali com o corpo pra frente, o cavalo assustou, você tá no chão. Agora, é prestar atenção. Eu acho que as pessoas também
não tem muito essa consciência de quem é de fora do hipismo. No tanto de coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu acho que, ok, pra você que falou que é só sentar lá, ficar esperando o cavalo fazer alguma coisa, eu acho que eu vou falar algumas a via completa. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar na posição do nosso ombro, no nosso assento, se ele tá acompanhando o movimento do cavalo ou não, a mão, o cotovelo, o ombro, se tá olhando pra frente. É o corpo inteiro. É o corpo Não inteiro. tem uma coisa que, quando você tem que entender isso, tudo que você carrega dentro de você, que tá em cima do cavalo, tá influenciando ele. Tudo. Não tem uma coisa que o cavalo não sinta. Tem coisas que são intangíveis, mas elas vão aparecer. Pode ser emocional, pode ser mental, pode ser físico. Qualquer coisa. Social. Tem gente que aparece uma pessoa na arquibancada já muda. Gente, eu já consigo pensar da minha cabeça aí. Então, e aí, assim, ter a noção do quê? Que o nosso corpo é um repercutor. E aí, isso é um problema? Pode ser uma grande solução, um grande problema. É uma grande solução por quê? Porque te permite montar no cavalo e fazer o que você quiser. Mas também, se você não tiver consciência do seu corpo, muita coisa pode acontecer e você ter consequências que você não gostaria. E vai acontecer? Vai, porque a gente não consegue ter 100% de consciência de tudo. Você tem consciência do seu intestino agora? Que ele tá digerindo o que você comeu? Não. Tem coisas que também não precisa, né? Vamos lá. Mas assim, o máximo que a gente puder é o melhor que a gente vai ter pro nosso cavalo. Certo? E eu gosto, é essa linha que eu sigo, né? Não tô dizendo que as outras linhas estão erradas. Não quer dizer que se alguém virar pra você e falar que você tem que correr 10 km pra montar bem o cavalo, que eu vou dizer que a pessoa tá errada. Pode ser que você corra os 10 km e tenha uma capacidade cardiorrespiratória melhor. Mas assim, existem linhas de profissionais e uma base que cada um leva, né? Então, é muito importante você pensar essa influência positiva ou negativa, porque você vai levar pra cima do cavalo junto com você. E eu acho também que tem que ter um pouco da experiência da pessoa que tá montada. Porque, por exemplo, eu anos atrás, eu já fui muito mais atlética no sentido de, nossa, vou correr todo dia, vou fazer tantas coisas, assim, já fiz corridas enormes, que hoje eu paro pra pensar e falo, nossa, não acredito que eu botei meu corpo pra fazer isso, mas eu fui lá e fiz. Só que, às vezes, nessas semanas que eu corria todo dia, eu não sentia que eu tinha condicionamento físico pra montar cavalo. Então, assim, a percepção física que eu tenho é, ok, eu funciono melhor montando cavalo. Então, o que eu faço pra ganhar condicionamento montando cavalo? Montando mais cavalos. Também. Então, assim, acho que também tem que ter né, a percepção, a experiência de quem tá... E uma coisa que é importante, você falando isso, eu lembrei, eu, como preparadora corporal, eu pego um aluno que é praticante de hipismo, monta um cavalo 3 vezes por semana. A carga que essa pessoa tem dentro do hipismo, montando o cavalo, é muito menor se eu pegar, por exemplo, um profissional. Que eu vejo que esse é um lado que precisa evoluir muito no nosso esporte. Um profissional que monta 6, 7, 8 cavalos por dia e tem dores no corpo. Esse cara também precisa de um olhar pro corpo dele, mas é completamente diferente. Por exemplo, a pessoa que monta 3 vezes por semana um cavalo por 1 hora, é como você falou, você precisa montar mais cavalos. O que eu posso passar de preparação física para você? O melhor que eu posso fazer é em cima do cavalo, né? Porque você precisa de horas na sela, é igual horas de voo. O profissional que monta já muitos cavalos, o corpo dele já tá precisando de um cuidado por trás disso. Então ele precisa pensar nos músculos contrários ao que ele mais usa, para ter um equilíbrio das articulações. Quem é que monta muito cavalo que nunca teve dor no joelho e na lombar? No quadril. É a maior reclamação que tem hoje. Existe um índice, gente, que um atleta de hipismo
já sênior, tem o mesmo nível de impacto no joelho que um atleta de ginástica olímpica. Cara, afinal o joelho tá ali absorvendo o impacto do cavalo. Só que qual que é a diferença? O tempo. O atleta olímpico, ele em pouco tempo é muito impacto. A gente são anos. Só que, por exemplo, eu sou profissional. Eu quero ter 60, 70 anos e continuar montando cavalo. Eu não vou pensar no meu joelho aqui que me aguenta todos os dias. Cada salto que o cavalo dá, aquela potência de salto é o seu joelho que... Suas articulações, né? Quadril, joelho, calcanhar, que esqueci a palavra. Amortece, né? Então, aí a gente tem um uso muito grande de músculos adutores, né? Que parte interior da coxa e posterior. Se você não tem um exercício que contrapõe, né, fortalecimento de abdutores, de quadríceps, você acaba sobrecarregando a articulação também, porque é uma força muito grande de um lado e pouca do outro, né? Então você tem que, além de você equilibrar o seu corpo, quem é que nunca viu um professor que tem a perna, aquela... a gente chama de perna de cavaleiro, né? Selada, assim. Quer dizer, essa pessoa precisa de um cuidado, senão ele vai chegar idoso com dores no joelho, no quadril, que não vai aguentar andar. Eu acho que esse caso a gente pode fazer uma analogia com outro esporte também. Qual outro esporte? Aliás, cite um esporte que não precisa de preparação física. Preparo físico, musculação. Tipo, não é porque você vai estar lá na academia fazendo agachamento com 200 quilos de cada lado. Sim. A gente talvez não precisa disso, mas fazer um exercício, fazer sei lá, um agachamento, uma bola, alguma coisa que equilíbrio, percepção e, enfim, né, consciência corporal. E aí eu acho que outro ponto que vale a pena falar também, que eu acho que, assim, existe a nossa performance do nosso corpo, mas também existe a nossa cabeça, que eu sei que é o problema de muitos cavaleiros. Na verdade, eu nunca separo uma coisa da outra. Começa por aí. Porque se a gente acabou de falar que o corpo vai transmitir tudo pro cavalo, se você tiver com a cabeça, o mental abalado, você pode ter o corpo mais preparado. Você não vai ser capaz de acionar tudo que você precisa do seu corpo. Não se separa uma coisa da outra. E as pessoas têm esse constante, não vou chamar de erro, hábito. Esse constante hábito de separar. Porque meu corpo estava bem, mas a minha cabeça estava na lua. Não. Se a sua cabeça está na lua, se você está com os pensamentos a milhões, ansiedade, nervosismo, o seu corpo está assim também, é junto. Porque o que transmite é o seu corpo. Porque se fosse separado, você ia subir no cavalo e não ia acontecer nada demais. A minha pesquisa também mostra isso. Que uma das grandes coisas que atrapalha o cavaleiro e a amazona de hipismo é a ansiedade. Porque a ansiedade, ela é capaz de gerar esqueci a palavra. São muitos hormônios que são liberados. São muitos hormônios liberados através da ansiedade e o músculo, o corpo, ele responde a isso, né? Então, o que está acontecendo aqui na cabeça, que você está pensando o tempo inteiro, o seu corpo está reagindo. E aí, consequentemente, o cavalo vai reagir também, porque, como a gente já falou, ele acha que é ele. Então, parece mágica. Se eu tô com medo, meu cavalo fica com medo. Se eu tô ansiosa, meu cavalo fica ansioso. Se eu tô bem, meu cavalo fica bem. É lógico. Ele tem, o que eu falei aquela hora, pode ser uma grande solução. Uma grande dádiva, você montar no cavalo e poder fazer o que ele quer, ele pensando que é ele. Eu acho. Mas ao mesmo tempo que, falando um pouco na formação no conjunto, isso que você falou, eu acho que, assim, o cavalo ele vai te ajudar. Se você tá no momento de conjunto ali, o cavalo vai te ajudar. Sim. Mas ele vai te ajudar até uma hora só. Sim, quer dizer, eu posso falar, eu tenho medo às vezes de saltar. Eu tenho medo.
Bom, quem não tem, pode vir falar comigo, vamos bater um papo. Mas Todos temos. minha égua, às vezes, ela fala não, né? Eu sinto ela, a percepção que eu tenho é ela falando, não tenha medo, tô aqui. Mas se eu erro de novo e de novo, consciência corporal, enfim, elas em coisas que a gente falou, ela vai falar, opa, eu não vou mais fazer isso. É porque vai influenciando ela, né? E aí o corpo dela também vai reagindo, né? A gente, assim como nós temos um limite de estresse e problemas que a gente aguenta, muita coisa a gente faz mesmo sentindo. Gente, eu não tô dizendo que vocês vão montar o cavalo sempre sem problema nenhum na cabeça. É ter a consciência disso e tentar, mesmo com isso, que nem eu falei, todos temos medo. Mas mais do que medo, a gente tem coragem. A coragem é maior que o medo, e o cavalo também sabe disso. Ele tá ali, junto com você. Então, não tem como ele não sentir. Mas, claro, é uma via de mão dupla, certo? Então, eu ajudo meu cavalo, ele me ajuda. Eu ajudo meu cavalo, ele me ajuda. Aí eu precisei, não ajudei ele, mas ele me ajudou. Não ajudei de novo, não ajudei de novo. Chega uma hora que ele também fala, opa, calma lá, a minha coragem também tem limite. Então, Mas, tudo bem, é uma questão de assim, como você falou, é o conjunto, né? E esse processo, esses problemas que vocês enfrentam, é que faz o conjunto se fortalecer. eu acho que, voltando um pouco até no que o Karzé falou, historicamente, o que o cavalo quer é fugir. Ele é uma presa. Então, você imagina, se você também não tá conectado ali num espaço mental favorável, seu Sim. cavalo já escutou a possibilidade dele de te ajudar, pra ele é fácil, é conveniente, é cômodo ele falar, não, tchau, obrigado, fica pra próxima. E eu acho que também isso serve um super aprendizado pro cavaleiro também, Sim. que é saber perder, saber lidar com a frustração. Porque, como você falou, não é uma pessoa, não é você. Ah, nossa, não consegui bater meu recorde nos 5 km, não consigo correr mais rápido. Ok, isso é da sua cabeça e do seu corpo, mas você tem outra coisa ali, Que uma tem os seus pecinha, próprios limites também. muito importante. A própria bagagem, né? O cavalo também tem isso, que ele já passou no passado. Como as pessoas montaram ele, lidaram com ele, o manejo, tudo isso vai influenciando. Bom, Bia, beleza. Então eu acho que assim, a gente passou aí por vários pontos muito interessantes, muito legais. E sei, como sempre, qualquer conversa sobre cavalo com uma pessoa que gosta de cavalo pode durar assim a vida inteira. Eu acho que eu tenho uma coisa pra falar, pra perguntar, na verdade, de como você falou um pouco da classificação do hipismo como esporte, a gente falou da consciência corporal. Mas aí, como é que você acha? Você acha que o hipismo é parecido com algum esporte? Porque, na verdade, o que eu percebo bom, eu não sei se as pessoas sabem, mas hoje eu trabalho na Decathlon e uma coisa que eu sempre falo, eu sinto. Tipo, mas onde faz sentido ter a parte de hipismo dentro da loja, por exemplo? Porque não é um esporte coletivo como o futebol, não é um esporte de areia, embora a gente passe na pista de areia, não é um beach tênis. Então, assim, você acha que o hipismo parece com algum outro esporte ou ele parece com alguma outra atividade que a gente pratica? Como é que você acha que isso se relaciona? Bom, tem algumas coisas pra falar, né? O hipismo realmente ele reúne muitas coisas diferentes. Assim, se for juntar com outros esportes, eu vejo ele em dois mundos muito diferentes. Primeiro, esportes de aventura. Porque os esportes de aventura, uma das características são as emoções que a gente falou. Adrenalina, medo, ansiedade, coragem, né? E os riscos, que ele existe, certo? Muito mais que outros esportes. Por isso até que a gente usa equipamentos de segurança. Sempre usa equipamento de segurança pessoal. Nunca montem sem capacete, por favor. E uma outra parte, uma outra visão. Pra mim, o hipismo é arte.
Isso porque quando a gente fala que o nosso objetivo como praticante, né, Amazona, cavaleiro, que as pessoas não percebam todo o esforço que eu tô fazendo. É como um dançarino. Se você vê uma bailarina, é lindo, é sutil, é leve, você quase não percebe todo o esforço que a pessoa tá fazendo. E na verdade, quem conhece um bailarino e qualquer pessoa de qualquer modalidade de dança é muito treino, é muita força, flexibilidade. Eles são atletas de alto rendimento mesmo, né? Conheço dançarinos e dançarinas, inclusive da minha faculdade, que treinavam muito mais que qualquer outro atleta. A rotina deles era assim, Maluca. E quando você vê eles assistir eles se apresentando, você não fala que é tudo isso, né? Parece que não tem esforço algum, né? E outro fator que contribui para isso, a gente fala de ritmo, a gente fala de equilíbrio, de acompanhar o cavalo. Ou seja, você tem que acompanhar outro ser em movimento. Isso é uma dança. Né? Não tem o que falar. Se você colocar uma música, dá pra gente acompanhar a música com o cavalo. O adestramento faz isso. Né? E você não mede isso. A nossa prova mede o que tá por fora, os obstáculos, o tempo, o percurso. Mas não mede você. Né? Eu não vou falar do adestramento, eu sou da modalidade de salto, mas o nosso, por exemplo, um cavaleiro de salto, a gente procura o melhor ritmo, o melhor equilíbrio, traçado, posição, mas na hora da nossa prova não é isso que a gente mede. E eu acho que tem também o sentimento. Tem que sentir. Você falou da coisa mais importante, né? E consciência. Com certeza. O movimento e o sentimento estão ali o tempo inteiro, né? É quase impossível a gente conseguir separar uma coisa da Então outra. eu acho que concluindo, né? Não, vou deixar você terminar de falar, mas pô, eu acho que tudo que a gente falou aqui dá pra gente concluir que o hipismo é o melhor esporte de todos, porque ele é tão completo. Com certeza. É a parte física, é a parte mental, é a parte do sentimento, Natureza. Ai, é incrível, eu amo e espero que todo mundo possa amar isso também. Bia, pra finalizar a nossa conversa, eu queria fazer uma brincadeira com você. Ai, gente. Que é... Adoro jogos. Vamos lá. Eu quero que você classifique algumas coisas do hipismo de acordo com subestimado ou superestimado. Bora. Vai. Ombro pra trás. Subestimado, hein? Mas acho também importante ressaltar que ombro pra trás nem sempre é o melhor, o mais didático para se falar. Muitas vezes a pessoa, ao jogar o ombro pra trás, como eu falei durante a conversa, ela coloca o assento pra frente e acaba empurrando o cavalo. Se o seu aluno, na verdade, tem o corpo muito fechado, retraído, na verdade você tem que desenvolver que ele abra o peito, né? E aí junte as escápulas, né? Aí ele vai ter um movimento aberto, né, do membro superior. Existem pessoas assim que têm o ombro extremamente para frente. Aí no caso é ombro para trás. O importante é você lembrar o aluno que ele não pode simplesmente se jogar para trás e deixar o assento ir para frente, que isso também, para quem não monta, assento também é uma das 3 ajudas do cavalo. E se você empurra o assento, o cavalo entende como comando de vá, corra, acelere, né? É um dos comandos que a gente tem. Bom, próximo é calcanhar pra baixo. Quem nunca morreu de ouvir isso? Muito superestimado. Socorro. Né? Calcanhar pra baixo. Eu mesmo, às vezes, tenho que tomar cuidado, porque, na verdade, é quase um bordão, né, das aulas. A gente fala muito. E isso, eu digo, escola de equitação. Na verdade, o calcanhar, ele não pode estar extremamente para baixo, porque fazendo isso você pode colocar a sua perna muito à frente, né? E aí o assento vai muito atrás. E se a perna for muito para frente também, você perde o contato, né, com o cavalo, porque ele passa a ficar ali onde fica a barrigueira, né?
E você perde o contato da perna, o contato ideal ali, que é a panturrilha encostando na barriga do cavalo, e o calcanhar, se você precisa, você fecha pressionando. E aí também gera um desequilíbrio, né? Porque eu sempre falo, você tem que imaginar uma linha da cabeça, ombro, quadril e calcanhar, né? Uma linha reta, se você imaginar, quase como se você estivesse em pé, né? Se o seu calcanhar vai lá para frente, o seu equilíbrio superior lá da cabeça vai para trás. O último, olhar para frente. Nossa, subestimado total, né? O que eu vejo de gente olhando para baixo, meu Deus. Ai, gente, não do pode céu. nem olhar para baixo ali para conferir uma mão de trote. Não pode, é sensação, a gente acabou de falar, é sentimento. Lógico, no processo de aprendizagem, a gente, né, estimula que a pessoa olhe para entender. Mas depois, o ideal é sempre que você olhe sempre para frente. Eu confirmo até hoje. Ai, meu Deus. O importante é conferir se tá certo, né? Mas vamos lá. O olhar. Isso é uma questão até assim social, mas primeiro eu vou explicar. Olhar para frente, você influencia o seu equilíbrio inteiro quando você olha para frente, né? Então, o seu corpo está se mostrando onde você quer que o cavalo vá, né? Se você olha para baixo, o seu corpo já não transmite nada. Você olha para frente ou para onde você quer ir, o seu corpo segue. Isso não é muito consciente, tá, gente? A gente não percebe, mas o corpo inteiro. Se você olha para a direita, o seu corpo se movimenta junto. Olha para a esquerda, o corpo se movimenta junto e aí o cavalo, junto com isso, também se movimenta. Não é mágica que quando a gente olha, o cavalo vai para onde a gente olha. Claro que tem situações que a gente tem que usar alguns comandos a mais. Mas se você não tá olhando, você perde o momento. Você perde uma curva, você perde um obstáculo, você tromba com as pessoas. E isso eu já tô falando de um extremo, né? Mas cultivando a boa postura, se você não olha pra frente, você não tem nada. O seu ombro vai pra frente, depois o tronco, e aí o assento também fica desconexo. E assim vai. A perna também se movimenta errado. E isso vem de onde, né? Nós, como seres sociais, que cada vez olhamos mais coisas perto de nós, né? Então, TV, computador, celular. Toda vez que a gente se encontra num momento de indecisão, normalmente nós olhamos para baixo. Nós olhamos para as mãos. Por que as pessoas olham para as mãos? Quase tudo, hoje em dia, a gente resolve com as mãos. E esse também é um dos problemas, né? Eu desenvolvo muito que as pessoas sejam independentes das mãos quando elas montam. A gente conduz o cavalo com as pernas, né? Com o movimento do corpo. A mão, ela é quase desnecessária. Quem monta sabe que um bom cavaleiro quase não precisa usar as mãos para montar. E um bom cavalo, ele é capaz de fazer qualquer coisa só com os movimentos da perna e do assento, né? Então é por isso. A gente se vê numa situação fora do controle, olha para baixo, olha para a mão e usa muito a mão, né? A gente tem que ser capaz de movimentar o corpo independente disso. Quem nunca, né? No meio de uma pista, se parou ali no meu Deus, o que eu faço? Tá o ombro completamente para baixo, a mão não tem mais para onde ir. E aí, o resultado disso não pode ser bom. Com certeza não. Gente, não tô dizendo que não é normal acontecer, tá? Só que a gente tem que procurar se exercitar para não precisar desse mecanismo. Aconteceu um BO no meio da pista, você fez isso, tá tudo bem, né? A gente passa por isso mesmo. Mas assim, tá tudo bem você ficar olhando para baixo? Não. Como diz um treinador que eu vi por aí, não vou citar nomes porque eu não pedi referência, onde o teu olho vai, teu corpo vai. E pro chão não vai ser, né? Então, Bia, para finalizar, queria agradecer aqui a sua presença, o seu tempo. Acho que foi um bate-papo extremamente legal e produtivo. Acho que a gente tem assunto para mais alguns episódios também, né? Nossa, com certeza. Dá para falar de muita coisa. Então é isso. Muito obrigada. Espero vê-la em breve aqui de novo. Com certeza. Gente, muito obrigada. Obrigada, Nicole, pelo convite, pela conversa. Eu espero que isso chegue
longe, né? Que a gente abre espaço para muitos diálogos e com certeza você me convidando, eu virei mais vezes porque adorei essa brincadeira. Obrigada, gente.